Olá, meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Ricardo Feres e trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, e a palavra diz assim: Porém, bem cedo, no primeiro dia da semana, as mulheres levaram os perfumes e as especiarias aromáticas ao sepulcro, e verificaram que a enorme pedra que fechava a entrada do sepulcro havia sido rolada para um lado. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram ali assustadas, procurando imaginar o que poderia ter acontecido com o corpo. De repente, apareceram dois homens, vestidos de mantos tão brilhantes como a luz do sol, que se colocaram ao lado delas. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram diante deles. Então, os homens perguntaram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Queridos, essa história ela acontece num domingo, logo pela manhã. Jesus havia sido crucificado e havia sido levado para o túmulo, ali o sepulcro. Ali o costume na época não era enterrar, mas era colocar sobre uma pedra, um local, enrolar em faixas e deixar ali. E aqui, então, estavam todos muito tristes, desanimados, porque haviam perdido aquele que era a esperança que eles tinham de alguém que viria libertá-los do poder e domínio romano. Mas passaram-se os 2, 3 dias. No terceiro dia, aquelas mulheres que iriam perfumar o corpo daquele homem, Jesus Cristo, que foi morto, elas correram logo cedo para o sepulcro. E quando chegaram ali, elas viram que a pedra que havia sido colocada na porta do sepulcro, ela estava rolada de lado. E elas estranharam e correram para olhar, e quando olharam, não viram Jesus ali. O corpo dele não estava. E ali então, de repente, aparecem dois homens, nós entendemos que eram dois anjos, e diz aqui com roupas resplandecentes, brilhando como o sol. E ele faz uma pergunta para elas: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Sabe que muitos até hoje ainda ficam procurando Jesus entre os mortos? Muitos ainda creem que Jesus morreu e ponto final. Muitos ainda creem numa cruz onde Jesus ainda está crucificado nela. Não, mas a realidade é outra. Jesus foi naquela cruz, sim. Jesus morreu naquela cruz, sim. Mas diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Por isso, meu querido, minha querida que me ouve, nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos num Deus que não ouve, não fala, não abraça, não ama. Não, nós cremos num Deus vivo. Se você ainda crê em deuses mortos, se você ainda crê num Deus que faleceu há muito tempo e os ossos dele ainda estão lá, talvez no sepulcro ali, naquele caixão, eu quero te dizer, você está procurando Deus no meio dos mortos. Mas o Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou. E ele venceu a morte. Ele mostrou que ele tem todo o poder. E se ele pôde ressuscitar, o que ele não poderia fazer por mim e por você? Creia nesse Deus, creia em Jesus Cristo. Ele tem algo muito maior para nos dar. Muitos estão ainda procurando, buscando um caminho para quem eu vou servir, com quem eu vou pedir, o que eu vou falar, e fazem muitos sacrifícios, promessas, fazem coisas terríveis para alcançar a misericórdia de Deus. E quando Deus disse: Eu quero misericórdia e não sacrifício, Ele não quer que você faça sacrifícios, promessas, que talvez você nem cumpra, mas Ele quer apenas uma coisa: que você creia que o seu Filho, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição, nós que cremos em Jesus, ressuscitamos com Ele, da morte espiritual do pecado, para a vida e vida eterna.
Portanto, hoje, reflita sobre esta palavra. Não faça como aquelas mulheres, procurando Jesus, aquele que está vivo, no meio dos mortos. Elas não sabiam, mas logo em seguida, elas vão e encontram Jesus, vivo, ressuscitado. E elas o seguem até o fim, porque elas sabiam em quem elas criam. Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus e Salvador de toda a humanidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda estão crendo em deuses mortos. E hoje, talvez você possa mudar a vida dessa pessoa, levando a ela e dizendo: olha, Jesus não está morto, ele ressuscitou. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. E lá no nosso site, iepsed.com.br, você vai encontrar essas mensagens, os cultos gravados e todas as mensagens da nossa igreja. E também lá no meu Instagram, @Ricardo Feres. Bom dia para você.